Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Como está a sua vida? De que forma está vivendo? Eu ouvi um pastor semana passada falando sobre a igreja. E eu fiquei a pensar. Porque ele disse: qual igreja? Qual igreja se aproxima da igreja de Atos? Porque recebe o dízimo, as ofertas, e quando estão prósperos, não ajudam os que estão necessitados. Não vão atrás dos perdidos. Dizem para as ovelhas cuidar das ovelhas. Não visitam suas ovelhas, não oram para as suas ovelhas. Que igreja estamos no presente século? Serão todas assim? De que forma o evangelho está sendo vivido dentro e fora das igrejas? Como está o coração do cristão ou do que pensa que é cristão? Ser cristão não é apenas aceitar Jesus. Ser cristão é ser cristão na essência do que é o cristianismo. Amor ao próximo. Amar a Deus nem vou dizer porque isso já é obrigação. Mas amor ao próximo já é parte integrante da alma do cristão. Se você não ama teu irmão, se eu não amo meu irmão, como pode haver amor em mim? Mas vamos estender as coisas e dizer o que tem sido a igreja no século presente. Tem socorrido os necessitados? Ido atrás dos perdidos? Amado os desamparados? Vou ler aqui o que era a igreja primitiva, para a gente ter uma ideia, mais ou menos. São só uns versículos que estão lá em Atos 2, do versículo 42 ao 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem perseverava? Os seguidores de Cristo, ou seja, a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eram um. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E tinham tudo em comum. Entenderam que a vida aqui é passageira, que o reino nos é esperado na eternidade e que não vale a pena ter duas casas enquanto um não tem uma. Ter três carros enquanto um não tem um. Ter tanta agasalho e roupa que você nem usa enquanto tem gente morrendo de frio nas calçadas. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, de sorte que todos tinham um lugar para ficar. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo havia de mister. Cada um havia de mister, a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Era uma família. Essa igreja não vai voltar a acontecer, infelizmente. Não é mesmo? Mas estar totalmente fora desse contexto de ser essa igreja também não devia acontecer. Há muito a se fazer e há muitos homens orgulhosos e pomposos pregando uma tal de teoria da prosperidade, desfilando com carro importado, falando das suas casas, dos seus apartamentos na praia, quando a palavra de Deus diz que o pastor não tem herança nessa terra. Ele sobrevive do que arrecada com as ofertas e dízimos. Sobrevive. Ele não pode ter propriedade. Duro isso. Se ele vive na palavra, e se ele é pastor, e se ele está discipulando, ele vive para Deus. E o seu tesouro está nos céus. Aí não pode ter casa? Pode sim. Se qualquer um pode, ele também pode. Eu digo propriedades. O que é sede? Não é mesmo? Pode ter seu carro, pode ter sua casa. Mas por que vai ter uma casa aqui e uma na praia? Por que um carro importado? Por que dinheiro no banco?
guardado. Então é muito difícil falar sobre igreja, porque quando eu falo de igreja, o tempo físico, eu fico triste. Fico, porque igreja é uma extensão da vontade de Deus para aglutinar as pessoas nessa terra. Torná-los, fazer uma reunião santa, onde a palavra será ministrada, louvores. Nossa, essa era a intenção fiel de Jesus Cristo. Pelo menos é o que transparece através da leitura da palavra. E é o que era na igreja de Atos. Mas quando há um muito rico dentro da igreja e o outro miserável, está errado. O pastor é culpado? Mas, de certa forma, não é ele que discipula? A palavra, ela não faz volta, ela é reta e corta. Quem é de Deus vive conforme a vontade de Deus. Quem se diz cristão e não sabe o que é ser cristão, não é cristão. Amar o próximo, caridade, querer que o outro esteja na mesma situação que você. Se você não passa frio porque você tem uma casa aconchegante, coberta, cama, e o outro está lá debaixo do viaduto e você fica pensando assim, problema dele, quem mandou escolher errado? Não pode ser assim. Não pode ser assim. E agora falando de igreja mesmo, a verdadeira igreja é você, porque você é o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Logo, eu sou a igreja de Cristo quando nos reunimos um ou mais. Perdão, dois ou mais. Como diz a palavra. E então, meu amado, o que eu quero dizer a todos vocês, então, minha amada, é que temos que viver tempos novos, onde o amor esteja na ponta das nossas ações, que eu venha desejar o bem de verdade ao meu próximo, que eu ame o meu inimigo. Você está amando seu inimigo? Aquele que te faz raiva? Aquele que te dá prejuízo? Aquele que te inferniza? E você está dizendo, Senhor, tem misericórdia desse homem, abençoa a vida dele para que ele seja próspero e feliz, para que ele mude o seu conceito, as suas ações, e não seja essa pessoa que está sendo. Está orando assim pelo seu inimigo? Amado, amada, Deus está escolhendo o seu povo no meio de tanta gente. Ninguém vê isso, porque uns morrem, vão para o céu, ninguém vê. Mas Deus está escolhendo sim. E Ele está escolhendo não porque Ele gosta mais de um do que de outro, não. Porque Ele ama todos. Ele está escolhendo pelas atitudes de cada um. Mas a nossa salvação é de graça, não é pelas coisas que eu faço. Sim, a sua salvação é de graça. Mas você pode lançar fora a sua salvação, sim, com a sua falta de atitude de amor pelo próximo, pelo seu egoísmo, pela sua avareza. E isso vai te constituir um não cristão com título de cristão. E Deus não vai te ter, porque você é joio no meio do trigo, não é trigo. Apesar de ter aceitado Jesus, você vive a vida da forma inversa ao que Jesus prega, ao que Jesus ensinou. Então você não vai ser escolhido. As suas ações te condenam. Porque a palavra diz, quem crer e for salvo, quem crer e for batizado e perseverar até o fim na sã doutrina. E qual é a sã doutrina? Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Só isso. Jesus falou que o evangelho se encerra nisso. Ele falou. Ele tinha autoridade para falar. Não é seguir sábado, não é forma de vestir, não são conceitos de comportamento. Às vezes o cara é como Pedro, sem comportamento, mas muito amado pelo Senhor porque era puro, era legítimo, era sincero. Precisamos mudar nossos conceitos. Precisamos entender, a igreja precisa mudar. A igreja física, os homens responsáveis pelo discipulado, precisa mudar, precisa dar exemplo, precisa ir lá atrás do miserável, do pobre,
do julgado fora, do drogado, do debaixo da ponte. Se tem condição, vão criar condição. Se não tem, tudo bem, Deus está vendo. Mas tem igrejas que são ricas, não tem um albergue. Olha que lugar maravilhoso para você pegar a palavra, um albergue. Já pensou? Se a igreja que tem condição financeira constituísse um albergue na cidade e fizesse um rodízio de pastor para ir lá pregar para essas almas perdidas, e gente para louvar, fazer um culto lá nesses albergues à noite, antes do pessoal dormir, depois deles jantarem, que tal? Não ia ser lindo isso? Quantas almas poderiam se render ao Senhor? Não é verdade? E dar uma direção para essas vidas. Tem muito empresário cristão, então vão dar trabalho, vão ajudar essas pessoas. Tudo é possível fazer se for no amor e na fé em Deus. Há muita coisa a ser feita e pouca gente entendendo que tem que ser feita. E é por isso que eu digo, as igrejas estão devendo. Não digo todas porque eu não conheço o trabalho de todas, mas para um pastor ir no ar e falar que os dízimos estão errados, que não é assim, o próprio pastor falar. E ele tem uma igreja. E a igreja dele, as pessoas ofertam, não dizimam. E o que acontece com essa oferta? Ela fica no fundo para ajudar as pessoas que venham a cair numa necessidade, no desemprego, da saúde. E todos se ajudam nessa igreja, todos. E o pastor não vive das ofertas da igreja. Ele não quis viver disso, ele é palestrante. Ele vive das suas palestras. Não que fosse errado ele viver das ofertas. Então, meus amados, o que acontece é que precisamos mudar a visão. A igreja evangélica no Brasil precisa mudar essa visão. Está muito cheio de paletó e gravata. Está muito no certinho, que no fundo está tudo errado. Está em doutrinas e dogmas humanas, em tradições que não levam a nada, em conceitos que não são a vontade de Deus, mas naquilo que é a vontade de Deus não estão pregando, não estão vivendo. Um pastor rico é um tapa na cara. O pastor não pode ser rico? Não, porque ele está se agarrando a coisas desse mundo. Ele tem que ser rico de fé, de graça, de poder, de unção. Não sou comunista, não. Eu amo a democracia, mas eu estou dizendo que a igreja de Cristo tem que ser assim. Atos foi assim. Paulo foi tanto assim que ele não quis viver da oferta do dízimo da igreja. Ele foi construir tendas para não ser pesado a igreja, para a igreja poder ajudar os necessitados. Então, meus amados, o conceito tem que mudar. A igreja precisa mudar. E aquelas que já estão assim, mudadas, glória a Deus. As que não estão, precisam refletir no que estão fazendo. Porque Deus está escolhendo o seu sim. Tá. Porque não serão todos que passarão pela porta. A porta é estreita. E só passarão por ela aqueles que fazem a vontade de Deus. Dá para entender isso? Ser cristão é ser um soldado em batalha, fazendo a vontade de Deus, esquecendo a sua própria. Que essa palavra possa entrar no seu coração, no meu coração, porque estou ministrando e também aprendendo com ela, e que possamos todos juntos voltar perto da igreja de Atos. Amém? Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém.